Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou o Bruno Navarro. Nós somos pesquisadores do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e, é claro, a gente adora falar sobre plantas. Esses seres fascinantes têm uma importância imensa para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aqui a gente pretende te contar um pouco sobre os papéis que as plantas têm nesse mundão. Hoje, vamos falar sobre como a bioeconomia pode nos ajudar a pensar em formas sustentáveis de utilização de recursos naturais. A bioeconomia é uma abordagem inovadora e sustentável para utilizar recursos biológicos, conectando o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o bem-estar social. Em essência, ela busca transformar recursos renováveis, como plantas, animais e micro-organismos, em produtos, energias e serviços de valor agregado. É um campo interdisciplinar que combina ciência, tecnologia e políticas para promover uma transição para uma economia mais verde e circular, reduzindo a dependência de recursos não renováveis e minimizando os impactos negativos no meio ambiente. Na essência, a bioeconomia possui o potencial de criar novos modelos de negócios e soluções inovadoras que não apenas beneficiem as economias locais e globais, mas também promovam a sustentabilidade a longo prazo para as novas gerações. Bem, pessoal, hoje vamos bater um papo com o professor Marcos Boqueride, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Primeiramente, muito obrigado, Marcos, por aceitar o nosso convite. E para iniciar, você poderia se apresentar um pouco, falar da sua trajetória e da sua relação com a bioeconomia? Obrigado pelo convite para participar, Bruno e Fernanda. Meu nome é Marcos Boqueride, eu sou professor titular do Instituto de Biociências da USP, mas nem sempre fui da USP. Trabalhei 20 anos no Instituto de Botânica, começando a trabalhar em 1981, e desde 1981 eu trabalho com o que hoje pode ser chamado de bioeconomia, que é usar materiais da biodiversidade, né, usar plantas e principalmente sementes. Eu trabalhei muito com sementes, né, durante praticamente esses 20 anos no Instituto de Botânica, sempre com um foco na utilização sustentável da biodiversidade brasileira. Muito legal, Marcos. E conta pra gente um pouco por que é importante pensar em um sistema baseado em bioeconomia. É importante porque hoje tem duas importâncias, né? Uma é que o uso de combustíveis fósseis ele é um problema para o mundo, né? Então, quando a gente usa a bioeconomia, a tendência é a gente diminuir um pouco o uso desses combustíveis fósseis e, com isso, diminuímos a emissão de carbono para a atmosfera. Mas a bioeconomia não é bem isso. A bioeconomia, na realidade, está relacionada com encontrar novas formas, novas substâncias, novos materiais para utilizar na nossa indústria, aprendendo como a biologia, depois de bilhões de anos, produziu essas substâncias que estão aí já prontas para a gente utilizar. E aí é que entra a questão da diminuição da emissão de carbono, é que quando a gente faz isso, a gente usa energia que vem da fotossíntese. Se eu for produzir um material completamente novo e fazer uma síntese química, eu vou ter que usar energia, e essa energia normalmente vem de combustíveis fósseis. Então, é muito interessante dos dois lados, né? Você usar o poder da biologia, né, o poder da evolução biológica, por um lado, e você, com isso, diminuir as emissões de carbono. Legal, acho que esse é bem um tópico voltado para o da bioeconomia, mas também tem uma aplicação em economia, pensando em diversificação econômica, porque você acaba gerando mais produtos e disponibilidade comercial de mais produtos com base nesse leque grande de formas de se aproveitar o que a natureza provém também, correto? A parte econômica, você tem razão, eu falei da parte da economia. Somos biólogos. E não, isso porque nós somos biólogos, e deixei de lado aí a questão da economia. A questão da economia, ela nem sempre foi muito vantajosa. Quando eu comecei a trabalhar na década de 80 com substâncias que vêm de plantas, que vinham de plantas ou são produzidas pelas plantas, muitas vezes o processo industrial para utilizar essas substâncias, ele saía muito caro, você aí iria ter que usar energia, etc. Então não compensava fazer isso, era melhor você usar
produtos que não vinham da biodiversidade. Era economicamente mais viável. Tudo vai, na parte econômica, como nós vivemos um sistema capitalista, é muito importante para o sistema capitalista que se tenha lucro. Então, os industriais não vão utilizar uma substância se ela for muito cara para produzir. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um polissacarídeo que ocorre em sementes, que é chamado galactomanano, que é um polissacarídeo que a gente usa muito, por exemplo, como espessante em alimentos, os iogurtes, por exemplo, né? Esse composto já era usado pelos egípcios para embalar as múmias, né? Então já é um produto muito antigo que você consegue utilizar. Esse produto, ele custava muito caro, os indianos conseguiram fazer esse produto antes, lá da Primeira Guerra Mundial ainda, mas aí quando houve o bloqueio por causa da Segunda Guerra Mundial, as sementes que vinham da Índia não chegavam mais na Inglaterra, que era o grande produtor, e aí os Estados Unidos tiveram que sair atrás e produzir essa substância. Quando eles fizeram isso, eles começaram a ver um monte de espécies lá no hemisfério norte que tinham essa substância, e acharam a goma guar, que é o que é mais usado hoje, que é uma substância que é colocada, que é usada como espessante e todas essas aplicações. Esse esforço é que fez com que o guar se tornasse economicamente viável. Eu estou dando esse exemplo porque na década de 80, então nós estamos falando isso da década de 40, né, dos Estados Unidos, quando chega na década de 80, então a minha tese de mestrado foi justamente buscar na biodiversidade brasileira quais as sementes que tinham galactomanana. E eu encontrei várias delas que podem ter aplicação, porém nunca conseguimos que uma indústria fizesse esse esforço de passar para um nível que empatasse, vamos dizer, por exemplo, a Dimorphandra mollis, que é o barbatimão de folha miúda do cerrado, é uma goma excelente, nós comprovamos tudo, fizemos tudo, mas não conseguimos chegar, o Brasil não conseguiu chegar ao ponto de substituir a goma guar, o que poderia ter sido feito, né? Porque ele pode ser aplicado na indústria de papel, que é uma indústria importante no Brasil, e assim por diante. Então, tudo depende muito, às vezes depende, como aconteceu com essa história, né, esse caso que eu estou contando aqui dos galactomananos, foi um fato histórico, né? Foram duas guerras, né, na sequência que levaram a um uso de uma substância a partir de uma espécie nativa. E assim com várias outras, eu só dei um exemplo porque eu trabalho com isso, mas existem várias outras substâncias que tiveram histórias parecidas, né? Então é uma confluência de fatores que faz com que a gente produza a bioeconomia. Bacana, não, foi bom você ter falado da sua experiência procurando formas ou pelo menos biomateriais na biodiversidade brasileira, porque a próxima pergunta que a gente tem é exatamente sobre o Brasil. Bioeconomia é uma realidade no Brasil atualmente e como que ela pode ser expandida ou implementada de acordo como que o sistema está funcionando atualmente? A sua pergunta é muito interessante, porque ela coloca esse contexto que eu coloquei, que eu respondi na pergunta anterior, sobre o contexto histórico, né? Então, ali foram duas guerras mundiais. E depois, na década de 80, nós começamos a buscar essa espécie que é do cerrado, a Dimorphandra mollis, descobrimos o galactomanano e quisemos aplicar, mas não existia nenhum fato histórico que pressionasse a gente a substituir a goma guar pela goma do barbatimão. No entanto, hoje nós temos uma situação histórica, não é uma guerra, mas é quase como se fosse uma guerra. Nós temos uma situação histórica em que nós emitimos tanto CO2 para a atmosfera que nós estamos mudando o clima. E essa mudança no clima que já está ocorrendo e as projeções para o futuro estão forçando a gente a usar o que hoje é chamado de solução baseada na natureza. Solução baseada na natureza nada mais é do que aquilo que a gente fazia na década de 80 com o nome de uso sustentável da biodiversidade, né? Então, os nomes vão mudando, mas as coisas são as mesmas, né? Então, a gente
tem hoje uma pressão internacional muito grande, por exemplo, para que a gente proteja a Amazônia. E você proteger a Amazônia dentro do complexo enorme de ações que nós temos que fazer para proteger a Amazônia, está utilizar os produtos amazônicos. Então, há já muita utilização de produtos amazônicos, a castanha do Pará é um deles, o açaí é outro, tem vários produtos amazônicos que são produzidos, várias madeiras que são produzidas de forma sustentável, né? Então, isso já está acontecendo, mas nós tivemos que aprender a fazer isso de uma maneira a não causar problemas, não ferir, não interferir drasticamente com as populações amazônicas, com as populações indígenas e com as populações locais. Isso me traz de volta, né, aos galactomananos, né? Porque a gente tem, justamente na exploração dos galactomananos, quando tem uma outra molécula muito parecida com o galactomanano, né? Ficar falando o nome de carboidratos aqui, né? Mas tem uma outra molécula que é do jatobá, que é o xiloglucano, que é muito parecida, tem as mesmas propriedades. E também pode ser usada. Serve também para cosméticos, serve para alimentos, etc. Nesse caso, aí sim houve sucesso. Por quê? Porque a empresa Natura se interessou por isso. E a Natura, na época em que ela se interessou por isso, hoje ela ainda tem, eu acredito, mas ela primeiro levou um aluno meu para trabalhar na Natura. Isso foi um produto da pós-graduação brasileira, um produto da pós-graduação do meu grupo, que me deixou muito orgulhoso, né? Porque formação de pessoas, o Gustavo, né? Lisboa passou lá 5 anos trabalhando na Natura, desenvolvendo esse produto que gerou o Cronos Jatobá, que foi descoberto no meu laboratório, junto com os meus alunos, e isso levou à produção do Cronos. Mas só que quando a Natura foi explorar, foi o xiloglucano e pegar o jatobá lá da região amazônica, eles foram lá diretamente na Amazônia. Aí é que eu aprendi como se pode fazer um estilo que a Natura estava fazendo, que para mim aquilo era único no mundo. Eles iam explorar com a preocupação de dar para as populações ali um pagamento justo, fazer interferência mínima no ambiente e, com isso, produzir uma substância que vem da Amazônia, que tem o valor amazônico, né, o valor de vir da floresta, né, é um produto da bioeconomia, né, e do uso sustentável da biodiversidade, como eu digo, em cheio, né, de uma forma incrível. Então, essa empresa é um bom exemplo de como o Brasil pode explorar. E há outros bons exemplos hoje, há muita gente trabalhando com isso, como explorar a biodiversidade fazendo uma bioeconomia ou uma utilização sustentável da biodiversidade brasileira, seja qual for o bioma. Pode ser do Cerrado, pode ser da Mata Atlântica. É lógico que a Amazônia atrai muito a atenção. Eu não consegui atrair tanta atenção com o Cerrado na época, mas o meu jatobá, que era a mesma espécie que ocorre aqui no Sudeste, mas como ele também é amazônico, ele saiu com o selo da Amazônia. Não, isso é um exemplo bem legal, porque acho que é um sistema de ganha e ganha, porque você também promove inclusão e desenvolvimento econômico local. Exatamente. Não é só sobre uma multinacional e explorar desenfreadamente um recurso natural. Não, também tem esses outros pormenores que a bioeconomia também pode promover em desenvolvimento mais local, né, que também é bem importante. A gente viu que vários setores podem ser beneficiados pela bioeconomia. Você acha que quais setores econômicos podem ser favorecidos com isso e como esses setores são impactados pela bioeconomia? A rigor, todos os setores podem. Não existe nenhum setor que não possa, né? Você pode ter materiais, como, por exemplo, já a bioeconomia entrou nos automóveis, né? Tem muita coisa que vem de plantas, né? que são usadas na construção de automóveis. Você pode ter nos cosméticos, você pode ter nos alimentos, você pode ter em vários tipos de materiais. Então, como eu disse no início, né, esses materiais estão prontos. Então,
para se fazer bioeconomia, é muito importante que os cientistas sejam deixados à vontade para pesquisar daquilo que existe nas plantas, quais são as aplicações. É uma pergunta científica diferente, né? Eu fiz parte disso no meu mestrado, por exemplo. A pergunta era quais são as substâncias que existem nas sementes que podem ser aplicadas. Daí surgiu o galactomannan, que eu já mencionei, surgiu o xiroglucano, que é o do Cronos da Natura, e surgiram vários outros materiais, né? E nós tivemos grupos aqui em São Paulo trabalhando com substâncias do metabolismo secundário. A Fernanda, que está aqui perguntando, é uma pessoa que fez parte, trabalhou bastante com isso. Então, os flavonoides, os alcaloides, todas essas substâncias que podem ou ser usadas para medicamentos, ou ser usadas para cosméticos, né? Ou ser usadas de diversas maneiras, substâncias que muitas vezes eram usadas na forma de infusões com o conhecimento tradicional. A minha avó materna, por exemplo, era uma pessoa de conhecimento tradicional e ela me ensinou muito essas questões de que planta produz o quê, que tipo de infusão que você pode usar para que tipo de doença. Talvez eu seja até botânico por causa dela, né? Porque ela me ensinava, me mostrava as plantas, qual é a planta exata que você tem que usar. Depois fui aprendendo nas coletas com os mateiros, etc., em saber as diferenças, em conhecer. Até aprender, por exemplo, nós tínhamos, eu me lembro no Instituto de Botânica, a gente descobriu que o guaco era um santo remédio, né? Assim que se fala, né? Um santo remédio para gripe. E aí a gente tomava o chá de guaco. E nós percebemos, aí eu comecei a perceber que às vezes o guaco fazia efeito e às vezes o guaco não fazia efeito. E começamos a olhar, isso dependia do horário que você coletava. Então todas essas coisas a gente vai aprendendo, né? A minha avó já dizia isso, você tem que coletar às 10 horas da manhã, etc. Mas eu lembrei dos ensinamentos dela quando esse negócio do guaco, eu falei, nossa, não é que a avó Maria estava certa, que esse negócio... E aí nós fomos testar e realmente era isso. Então, todas essas pesquisas que são feitas em torno da biodiversidade, uma pergunta que às vezes parece boba, vamos ver o que tem ali. Vamos ver como é que, né? Vamos entender como é que funciona esse metabolismo, etc. E isso pode levar a gente a descobertas muito interessantes, que podem ser forçadas, como aconteceu no caso do guar, lá nos Estados Unidos, por causa da guerra, e podem ser naturais e fica guardado, né? Tudo que a gente descobriu, que esses grupos trabalhando com os polissacarídeos, com as proteínas, com os lipídios, com as substâncias do metabolismo secundário das plantas e muitas coisas também dos animais. Não estou falando aqui dos animais, mas o uso sustentável, as penas dos cocares são o uso sustentável da biodiversidade pelos povos indígenas, certo? Eles utilizam aquilo, não é porque aquilo é utilizado para beleza ou, às vezes, de um modo espiritual, que aquilo não é um uso sustentável. Então, tudo isso vai acontecendo naturalmente, ou por necessidade, ou a gente faz o conhecimento, coloca esse conhecimento na prateleira e deixa ele parado lá até que alguém precise dele. E eu acabei de escrever um capítulo sobre reservas de sementes nesse momento, substâncias de reserva de sementes, e a última frase do capítulo é que é urgente entender a biodiversidade. A gente não sabe nada, a gente só sabe a respeito do milho, do trigo, do arroz, da soja, sim. Que são as plantas que são as mais plantadas no mundo. E a pesquisa científica do mundo é focada nisso, ou na mandioca, ou menos, né? Mas assim, milho, trigo, arroz, soja, né? São as plantas em que todo mundo estuda isso. E na ciência básica todo mundo estuda o Arabidopsis, que todo mundo que fez botânica já ouviu falar que é um modelo. É importante, sim, estudar modelo, porque você aprofunda, mas se a gente quiser entender biodiversidade, não existe outra maneira. Não será com Arabidopsis, não será com milho, nem com trigo, nem com soja. Ele será com a biodiversidade ela própria. Você tem que ir lá, você tem que coletar em loco, puxar, trabalhar, fazer análises químicas. Nós estamos ficando cada vez melhores nisso. Era muito difícil, a gente fazia uma tese com 30 espécies, sei lá, 20 espécies de
de plantas, né, no meu tempo de mestrado, né, hoje em dia você consegue fazer centenas, você consegue fazer muito mais, tudo é muito mais rápido, etc. Então, mas precisa ter essa vontade política, e o Brasil precisa entender, os políticos precisam entender, a sociedade precisa entender que esse tipo de pesquisa é fundamental para o futuro, tão fundamental para o futuro quanto qualquer outra ação que a gente faça em relação à biodiversidade. Às mudanças climáticas. Estudar a biodiversidade, vou repetir, estudar a biodiversidade é tão ou mais importante ainda do que estudar as mudanças climáticas. Os dois têm que ser estudados juntos, né? Porque um influencia diretamente no outro. Quanto melhor for a utilização da biodiversidade, mais próxima ela estiver do nível sustentável, menos emissões eu terei e maior será o equilíbrio das sociedades do futuro. E aí, quando a gente fala em estudar a biodiversidade, é isso que, na verdade, vai promover uma diversidade econômica no futuro, né? Exatamente. E isso que vai fortalecer segurança alimentar, energética, desenvolvimento de novos produtos e mercados aí também. E, além disso, a bioeconomia, ela promove aí uma transição entre modelos econômicos que sejam mais circulares e sustentáveis. Isso está alinhado com esses desafios globais aí de conservação ambiental e mudanças climáticas. Então, fala pra gente um pouco sobre qual o papel da bioeconomia na economia circular e por que esses sistemas devem estar acoplados. Bom, a economia circular, primeiro a gente tem que pegar a economia circular e explicar um pouquinho o que ela é, né? Pelo menos do meu ponto de vista, né? Então, a economia circular, para mim, ela é muito parecida com o que na geologia, na ecologia, nós chamamos de ciclos biogeoquímicos. Então, se você pegar um átomo de carbono, todas as pessoas que estão ouvindo, vocês dois aqui, todos nós agora estamos aguardando aqui os nossos carbonos, hidrogênios e oxigênios. E um dia esses carbonos, hidrogênios e oxigênios vão Não estou guardando não, estou respirando, ó, tá saindo. Você está respirando o oxigênio, né? Não, e expirando o CO2. Mas então o seu carbono está indo embora, é verdade. E você está pegando oxigênio e está circulando. Então, nós somos máquinas de circularização, né? Todos os seres vivos, as plantas, os animais, são máquinas de circularização. Ainda que no caso das plantas tem uma parte que não é circularizada, ela é circularizada no tempo longo, mas não no tempo curto, como o Bruno explicou, né? A taxa respiratória é mais baixa, mais lenta, etc. Então, a circularização, esse é o nível individual, nível de espécie. Aí você tem o que se chama hoje de economia circular, está mais relacionado à indústria e relacionado à sociedade. Então, o que é essa circularização? Nós consumimos uma quantidade enorme de produtos diariamente. Qualquer pessoa que estiver aqui, queira ou não, vai encher um saco daqueles de supermercado todo dia com plásticos, papéis, com todos esses materiais que são materiais que vêm da natureza. Mesmo o plástico, a gente tem que lembrar que o plástico é um carbono que pertencia a uma planta ou um bicho, né, e que virou petróleo e que a gente está circularizando isso também, né? Então isso também, o ciclo é muito longo, mas é um ciclo. Então nada nesse planeta, graças à existência da vida, nada fica parado, nada, nenhum átomo, muito difícil, fica por algum tempo, mas assim, nada fica parado, tudo é circularizado. Tempo é relativo. Nas rochas, o tempo também é relativo, mas no tempo que a gente pode contar, né? Nas rochas, etc., leva mais tempo para ocorrer os intemperismos, mas mesmo assim até esses átomos vão lá para o centro da Terra e voltam e tem todos os ciclos. Então, a ela é enorme. Se você quiser ir para o universo, daria para falar do universo também. Mas vamos ficar na Terra e vamos ficar na economia. Então, na economia, a circularização ela está muito próxima à ideia de que nós falamos aqui da sustentabilidade. Que você vá pegar um material, vamos pegar um saco de papel. Você vai lá e você vai pegar um saco de papel. Aquele saco de papel foi produzido com celulose e essa celulose veio, por exemplo, de uma planta de um eucalipto, certo? Então foi feito um processo que consumiu energia, etc., fez aquele saco de papel. Você vai lá, compra o saco de papel e aí você vai colocar esse saco de papel ali no seu saquinho de supermercado que você vai fazer
a reciclagem, e esse saco de papel ele pode se transformar em papel novamente, ou ele pode ser degradado por outros motivos. Se você jogar ele for para o lixo, ele vai ser circularizado também. Os fungos, as bactérias vão comer aquela celulose, vão digerir aquela celulose, vão produzir o gás carbônico e vão jogar o gás carbônico de volta na atmosfera. Então não tem escapatória. O que que a gente quer fazer? A gente quer prolongar a vida desse carbono, a vida desses átomos nos produtos. Então, se eu mantenho um pedaço de madeira na minha vida inteira, um móvel de madeira, né, a minha vida inteira dentro da minha casa, aquele carbono fica ali parado, porque ali já não tem mais vida, então ele vai ficar parado ali. E se eu transformar esse papel 1, 2, 3 vezes num papel reciclado, eu também prolongo a vida desse carbono e, na somatória geral, isso deixa de emitir gás carbônico. Então, você pode virtualmente fazer isso com qualquer tipo de átomo, né? Com carbono, com oxigênio, com hidrogênio, com enxofre, com selênio, com qualquer átomo que você quiser. A questão toda está relacionada, do mesmo jeito que nós discutimos dos produtos da biodiversidade, está relacionada com o preço. Quanto de energia você gasta para fazer isso, quanto de energia você vai gastar para fazer a reciclagem, né? Tudo isso tem que ser balanceado. Então, do mesmo jeito que o uso da biodiversidade ele precisa desse balanço econômico, né, para que ele possa existir, ele precisa dar um lucro para quem vai fazer, a economia circular também precisa. Então, hoje, o que se faz na economia circular, principalmente engenheiros trabalham com isso, fazem todos os cálculos de todas as partes do processo para saber se aquilo é viável. E se não é viável, hoje nós temos engenheiros, nós temos um monte de gente para calcular como isso poderia ser viável. E aí, calculando como isso poderia ser viável, você pode aplicar isso e fazer com que a circularidade desses átomos todos seja viável. Então, você pode reutilizar o material várias vezes. Na realidade, o jogo da economia circular é esse. Quer dizer, você utilizar qualquer coisa várias vezes com um custo que seja razoável. Uma pergunta polêmica, pensei agora. Você acha que sustentabilidade pode ser precificada, assim, em mercado? Ou algum dia vai ser precificada? Pode ser, claro, claro. Sustentabilidade, nós temos discutido isso, inclusive, né? O quão sustentável você pode vender um produto. O problema é medir, né? Mas você pode vender um produto e colocar nesse produto a sustentabilidade. Né? Agregar valor. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é o Bruno Navarro, que trabalha com o etanol de segunda geração de cana, né? Que é justamente um caminho para a gente chegar nesse nível de sustentabilidade com o etanol. Né? Então, essa sustentabilidade pode sim ser precificada ao ponto, por exemplo, uma discussão que nós estamos tendo nesse momento, né? O Tribunal Regional Federal, por exemplo, ele recebeu uma ordem superior de que tudo o que eles fizerem tem que ser sustentável. O copo, a água, tudo, né? A energia que eles usam, tudo, eles têm que procurar a dar o máximo de sustentabilidade possível. E eles vieram me perguntar como é que eu faço isso? Né? E isso gera a pergunta, que foi a pergunta que você fez. Exatamente a pergunta que você fez. Como é que eu meço isso? Como é que eu meço o grau de sustentabilidade? Se eu pegar um copinho plástico, quão sustentável ele é? Porque muitas vezes as pessoas trabalham com mitos. Assim, não, eu vou pegar um copo de papel, porque o de plástico, por ser plástico, ele é menos sustentável do que o de papel. Mas você não sabe essa é uma palavra que é em inglês, chamada footprint. Você não sabe o passado, você não sabe as etapas, né? As etapas do passado para você chegar até aquele copinho. Pode ser que o copo de plástico seja muito mais sustentável do que o copo de papel. Então, isso tudo precisa... Essa é uma outra fonte de estudos que os cientistas têm que fazer, é estudar isso, estudar os footprints, estudar esses caminhos por onde os materiais passaram,
né? E aí entra a circularidade, aí entra a biodiversidade, aquele papel pode ser um papel feito de por exemplo, de cana, que dá energia e que faz um monte de coisa, etc. Então você tem várias formas de tornar diferentes processos sustentáveis. Isso é mensurável, isso tem um valor muito grande, porque quando você vai vender lá fora, eu falei que o Bruno trabalha com etanol, porque se a gente vender o etanol que emite menos tem um footprint carbono, de tem menor. um footprint de carbono menor, quando eu for vender esse etanol lá na Europa, esse é um valor que eu posso acrescer. Opa! Certo? Ganha mais E isso dinheiro, economicamente é importante, isso tem valor para nós brasileiros ou seja lá para quem venda. Exato. Já que você falou de cana, e cana é uma coisa que a gente quase não fala todo dia, mas a gente fala. A gente sabe também que você tem um histórico grande em pesquisa com cana-de-açúcar, já são algumas décadas trabalhando com pesquisa em cana-de-açúcar. O Marcos é o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Então, pensando dentro da perspectiva de produção de cana, qual que é o potencial do Brasil na bioeconomia, nesse recorte da cana-de-açúcar? Sobre a cana, são, pelo menos, que eu me lembro agora, 25 anos trabalhando com cana-de-açúcar, né? O que eu queria deixar claro aqui, registrado, que tem uma relação direta com a questão da biodiversidade, né? Estudar cana tem uma questão direta com a biodiversidade. Por quê? Porque quanto mais produtiva for a cana, e é isso que nós trabalhamos, é isso que o Bruno trabalha, inclusive, de tornar a cana mais produtiva, quanto mais produtiva for, menos terra eu uso, quanto mais terra sobrar, mais árvores eu posso plantar, mais florestas eu vou ter. E uma floresta assimila 20 vezes mais carbono do que um canavial. Opa. Então, quanto mais eu aumentar de floresta, né, quanto um pouquinho que eu tiro da cana e esse pouquinho que eu aumento de floresta, eu aumento bastante essa questão da captura de carbono. Então, a cana-de-açúcar, o potencial do Brasil, ele é gigantesco. Mas existem problemas geopolíticos, certo? Uma das fases que nós passamos foi uma fase logo ali por volta de 2004, 2005, quando os Estados Unidos entenderam que estavam viciados demais em petróleo e que iam ter que mudar aí para energias sustentáveis, e foi na época do George W. Bush, quando inclusive ele visitou o Brasil, naquela época, e ele dizia: "We are addicted to oil", nós estamos viciados em petróleo, né? E isso impulsionou a pesquisa, mais ou menos como aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial com o galactomanano, que eu falei lá no início. Isso impulsionou drasticamente a pesquisa na direção de produzir mais etanol. O Brasil não fez por causa disso. O Brasil já faz isso desde 1930. Sim, sim. Né? A gente já tem lei para colocar etanol. Em 1919, a gente já passou uma lei, se não me engano, 19, a gente passou uma lei que tinha que adicionar X% de álcool na gasolina. Então, o Brasil não é novato nisso. E a gente sempre fez isso porque nós não tínhamos, a nossa economia não tinha dinheiro para ficar comprando petróleo. Certo? E a gente não tinha essa exploração de petróleo que a gente tem hoje, né? E fez a gente virar um pioneiro, né? Isso produção nos de bioenergia de compeliu a nos tornarmos pioneiros. Outros países se interessaram por isso. Eu falei, então, voltando ao George W. Bush, o que ele fez? Ele também impulsionou lá nos Estados Unidos o trabalho com o álcool, com o etanol. Só que os americanos, no começo, eles conversaram com a gente e, pode ser que seja cana, vamos ver as gramíneas. Apareceu uma gramínea chamada miscanthus, né, outra chamada sweetgrass, né, uma grama doce que eles falam. E, no fim das contas, eles acabaram convergindo para aquilo que eles repudiavam tanto em nós, que era para o milho, para a semente do milho. O que eu falo que repudiavam é porque eles criticavam fortemente o Brasil por ter tirado as florestas aqui em São Paulo e ocupado o espaço que as florestas estavam com cana-de-açúcar. E por isso nós éramos vilões, porque nós tínhamos acabado com as florestas e a gente tinha que pagar essa conta. E o que eles fizeram? Fizeram etanol de milho. E fazem etanol de milho até hoje, e em estados como
A Califórnia, por exemplo, eles têm, se não me engano, 27% de etanol na gasolina, igual a gente tem aqui. Eles não fazem o carro etanol. O carro etanol em si, ele foi inventado lá nos Estados Unidos, né? E depois a tecnologia foi trazida para cá, mas nós nos tornamos, hoje você para em qualquer posto de combustível, que não é posto de gasolina mais, posto de combustível, você coloca gasolina ou você coloca etanol. E agora vem a fase 3, né? Nós tivemos 2 fases, né? Que é o etanol, os carros só etanol, depois viemos com os carros flex, e agora nós estamos inaugurando aqui na USP o primeiro projeto piloto do mundo de transformar etanol em hidrogênio. E aí, com o hidrogênio, você consegue eletrificar a frota de veículos grandes. Temos que lembrar que o etanol ele é usado para veículos de passeio. Mas ele não serve para motores grandes, motores de caminhão, motores de ônibus, ele não funciona tão bem, não funciona em aviões, a não ser aviões pequenos, mas não funciona em jatos, né? Agora, se a gente fizer o hidrogênio, aí tudo muda, né, tudo muda de figura, né? O hidrogênio para o avião também não vai servir, mas se ele servir para os ônibus, a gente tem aí, os números variam, cada um que me fala uma coisa, mas talvez uns 18, 20 mil ônibus que nós temos, por exemplo, na cidade de São Paulo, eles andam a diesel. Agora, eles estão querendo chegar a 20% de eletrificação, mas essa eletrificação com baterias enormes, que tem lítio, depois nós vamos ter que ter a economia circular do lítio, né? Nós vamos ter que reciclar esse lítio, como é que nós vamos fazer? Vai ter que aprender como fazer isso. Energia elétrica vem de algum lugar também, gente, né? Da tomada. Não vem da tomada, a energia elétrica vem de algum lugar. Boa, exatamente. Ela vem de algum lugar. No Brasil, ela vem principalmente de hidrelétrica, que tem problemas também, ela também inunda grandes regiões e interfere com a biodiversidade, mas não tem como fazer. O homem, ou o ser humano, tem sempre uma influência aonde ele está. E não é só o ser humano, qualquer animal. Sim, claro. Né? Um formigueiro no seu jardim, ele vai ter um impacto proporcional, talvez até muito maior proporcionalmente do que o ser humano. Né? Se você pegar a região do jardim, que um bom formigueiro, né, de saúvas, né, de quem possa fazer no seu jardim. Então é isso, o potencial é enorme e eu acho que o potencial pode aumentar mais ainda com essa história do hidrogênio, porque não é todo mundo que vai usar o etanol. Uhum. Ao contrário, na Europa, eles estão querendo eletrificar. Então, se eles querem eletrificar, então eletrifique com o hidrogênio. Se for o hidrogênio do etanol, indiretamente está eletrificando com o etanol. Então, isso é um potencial muito grande. Mas esse potencial não é infinito. Né? A gente tem uma área plantada, nós não podemos aumentar demais essa área, jamais invadir biomas que estão preservados. A Amazônia a gente não precisa nem se preocupar porque a cana não gosta da Amazônia, não é uma planta que vai crescer na Amazônia, isso é um mito, né, que os americanos inventaram, os europeus inventaram, porque vai para a Amazônia e tal, e algumas pessoas acreditam, né? Isso não é verdade, não cresce bem lá, mas nós não temos terra para poder usar tão expansivamente assim ao ponto de nutrir o mundo inteiro com hidrogênio a partir do etanol. Mas uma boa parte sim. E aí isso entra muito na questão da economia circular. Ah, sim, pensar também em diversificação de fontes, né? Não dá para apostar só em uma coisa. Tipo, a gente também não vende a ideia do etanol salvar o mundo, assim, a solução de todos os problemas, mas diversificar a matriz energética de alguma forma. O modelo que hoje empresas de petróleo trabalham e tal é o modelo arquipélago. Uhum. Né? O modelo arquipélago é um modelo em que você vai ter várias soluções diferentes dependendo do lugar no mundo onde você estiver. Né? Isso aumenta a diversidade, diminui a vulnerabilidade, porque, aliás, eu ia falar e até esqueci, um dos problemas que nós tínhamos com o etanol no início, lá quando George W. Bush começou, os europeus não gostavam muito da ideia do Brasil produzir etanol e deles usarem o nosso etanol. Por quê? Porque eles achavam que a gente poderia ser um mundo árabe, proporcionalmente, que nós poderíamos virar uma OPEP, juntar todo mundo que produzia etanol e eles iriam ficar dependentes da gente. Então,
Nós estudamos isso no INCT do bioetanol, inclusive, temos pelo menos 2 publicações, e esse grupo da Inglaterra tem mais publicações ainda, justamente olhando, nós fomos olhar aqui no Brasil, como é que o Brasil se correlacionou com a comunidade europeia e tudo, politicamente, né? Porque a intenção do Brasil era produzir etanol na África. E isso teria que ser feito com a tecnologia brasileira e com o dinheiro europeu. Mas quando chegou na última hora, os europeus saíram fora e não quiseram fazer. Nessa sua fala, a gente vê que a força política ela foi muito grande para o etanol ser realmente tão produzido, né, ter tanto investimento no uso de etanol no Brasil. Do ponto de vista de políticas públicas, o que ainda deve ser feito para alavancar a bioeconomia de uma maneira mais geral no país? Então, a política pública, ela precisa ser feita, o primeiro elemento da política pública e a energia da política pública está nos políticos, está em quem está na gestão, quem está fazendo a gestão, é quem propõe a ideia, né? A política pública ela pode ser o que ela for. As políticas públicas elas têm que se adequar aos tempos de 4 anos no Brasil, infelizmente. Porque a gente não tem uma cultura, a gente acaba tendo, quem estiver me ouvindo aqui vai achar um exemplo e vai dizer, não, tá. A gente acaba tendo algumas políticas que são políticas de Estado e políticas perenes, né? Eu diria até que o etanol é uma delas, né? Porque a gente está fazendo o etanol desde a década de 70, né? São 120 anos de pesquisa, né, naquele artigo. Mas assim, desde a década de 70, aí a gente está produzindo etanol, então é uma política pública que tem sido uma política pública de Estado. Alguns governos dão mais valor, outros dão menos valor. Mas o que mede o impulso de uma política pública é justamente esse valor. Como o etanol é muito, ou se você quiser, podemos usar o próprio petróleo, né? A Petrobras. Né? Manter a Petrobras, né, é a joia da coroa. Né? Então, manter a Petrobras tem sido, desde que ela foi fundada até hoje, uma política pública contínua. Mas isso são coisas grandes. Então, funciona. Para ter uma política internacional, aí precisa ter, eu mencionei a questão da África, para você conseguir colocar a sua tecnologia para produzir alguma coisa em outro país, você precisa ter alguns elementos. Você precisa dominar a tecnologia internamente. Você precisa ter uma diplomacia muito boa que explique para aquele país o porquê que aquilo é importante. E você tem que fazer lição de casa. Aquilo tem que ser bom no seu país, porque ninguém vai comprar um produto seu, por melhor que seja a tecnologia que você está querendo vender, ninguém vai comprar um produto seu se na sua casa você não faz bem. Esses são os 3 elementos que, na literatura, são os elementos necessários para fazer. Então, uma política internacional do Brasil para o etanol, ainda ela falhou ali entre 2000 e 2010, ela falhou por questão dos acordos com a Europa não funcionaram. Nós chegamos a essa conclusão, no que nós publicamos, que na realidade a culpa, vamos dizer, né, ou a responsabilidade de não ter funcionado foi mais da Europa do que do Brasil ou dos Estados Unidos. Mas é possível fazer uma política internacional interessante. E isso para o etanol, por exemplo, é importante. Na economia circular, vale a mesma regra que para o internacional. Certo? Se eu não souber, por exemplo, na reciclagem, se o cidadão não tiver certeza de que aquilo que ele está colocando para reciclar vai ser mesmo reciclado, ele sempre vai desconfiar. E a gente nunca vai atingir um bom nível de reciclagem. E não atingindo um bom nível de reciclagem, eu não consigo chegar no máximo de funcionamento da economia circular. Então, é muito importante que a gente faça a lição em casa, cada um de nós, mas também as empresas, certo? Hoje em São Paulo, existem empresas especializadas, mas nós ainda temos problemas políticos
políticos que eu digo que não são do domínio da política, mas, por exemplo, as empresas reclamam dos catadores, e os catadores reclamam das empresas. Nós ainda estamos nesse processo de ver quem é que vai ser o responsável por pegar todo esse material e fazer a circularidade. Então, esse é um processo ainda, é uma política pública que se arrasta por muitos anos, e se você tem uns sobes e desces de poderes públicos que são a favor, poderes públicos que não se importam, porque não é só ser a favor ou ser contra. Tem poderes públicos que simplesmente não se importam com uma determinada política pública. E não se importar é um intermediário. Ele não vai interferir, mas ele também não vai ajudar, né? Então, essa questão da escolha das políticas públicas, ela está diretamente vinculada com a qualidade da própria população, que vota nas pessoas, que escolhe quem vai gerir, né? Quem vai legislar, e geralmente quem está no legislativo que vai parar lá na liderança do executivo. Então, esse desconhecimento ou essa falta de vontade, eu costumo chamar isso de preguiça, né? A preguiça do eleitor é um outro elemento, além do governo. A gente põe a culpa no governo, mas existe a preguiça do eleitor, que vem antes de tudo, que é a preguiça do eleitor de ranquear, fazer uma tabela com os candidatos que você quer votar e ticar, ele é bom nisso, ou ela, né, boa nisso, Nossa, ela não é boa aí, naquilo. Pessoal, tá? Eleições, né? Vindo aí, e hora nós de estamos no né? momento de eleições. Então, se você vai votar não precisa ser nem com consciência, precisa ser com um pouco de trabalho. Critério. E aí, qual é o critério? Eu tenho aqui 5 vereadores, né? E esses 5 vereadores eu vou pesquisar. O que ele diz das redes sociais? Aí eu dou uma nota para ele de 0 a 10. O que ele disse nos debates? Eu dou uma nota para ele de 0 a 10. O que é que a imprensa fala dele? Dou uma nota de 0 a 10. O que é que meus amigos falam dele? Dou uma nota para ele para 0 a 10. Depois eu somo tudo isso, faço uma média. E se você souber fazer média, se você não souber fazer média, você vê lá, né? Mas método empírico. Você faz um método empírico e você fala, poxa, desses 5 aqui, esse aqui chegou em primeiro, porque ele tem nota 8 em tudo. Ninguém vai ter nota 10 em tudo, depende de quem dá nota, né? Mas assim, você ganhou nota 8 em tudo, é que eu sou professor, né? A gente nunca dá... Eu gosto de dar 10. Então, você pode trabalhar. Isso pode ser feito muito mais facilmente com os candidatos a prefeito de qualquer cidade, certo? Você consegue construir a sua tabelinha e não olhar uma coisa só. Principalmente as redes sociais, que é onde está o maior nível de mentira, certo? A probabilidade da televisão ter menos mentira é maior do que a probabilidade das redes sociais terem mentira. É lógico que existem locais das redes sociais que são muito confiáveis e são muito bons, mas aí é o critério de cada um. Procurar, né, qual é o canal de informação mais... traz a melhor informação possível. Só resumindo, então, a política pública, ela tem a vontade política do político, ela tem a qualidade do político, e não é só o executivo, tem que lembrar do legislativo, da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados, porque eles são o equilíbrio que o gestor lá, o prefeito, ou o presidente, ou o governador vão ter que trabalhar. Sim. Então, todos são importantes. E tem nós. Ou você, ouvinte, né? Você que está ouvindo é extremamente importante, porque a escolha, esse é o primeiro passo, é o passo número 1. Acho que nessas últimas falas suas deu para perceber também que a bioeconomia ainda é um tema que está sendo construído aqui no Brasil e acho que no mundo inteiro, né, de forma geral. Como é que você acha que a gente pode colocar a bioeconomia em prática e quais que seriam os desafios para se implementar um sistema bioeconômico mais sólido? Bom, para colocar a bioeconomia em prática, um dos exemplos que eu acho muito interessantes no mundo é o exemplo alemão, né? Os alemães começaram a pagar, né? Você pode pagar, se você me devolver essa garrafa plástica depois que você usar ela, eu te dou. Você vai ter é o equivalente a ter um desconto
vamos dizer, sei lá, de 20 centavos no euro, 10 centavos no euro, 5 centavos no euro, cada vez que você compra uma... Ou um cashback, já pensou? Ou um cashback, alguma coisa. É pagar pelo serviço, a primeira coisa é pagar pelo serviço de quem usa o material. Isso parece bobo, ou para alguns parece bobo, para outros parece algo capitalista, etc. E é mesmo capitalista. Mas você pagar por esse serviço vai fazer o quê? Ele vai levar o quê? Ele vai levar a pessoa a ter um comportamento de costume. Ela vai automaticamente devolver. Depois de um tempo, você não paga mais, né? E as pessoas devolvem. Para quem mora em São Paulo, um exemplo é aquele negócio da gente dar o nosso CPF quando a gente faz a compra. As pessoas continuam a dar CPF. Eu fico observando, quando eu vou almoçar, que tem vários caixas aqui na USP, todo mundo dá o CPF. E mesmo não para ganhar, para ganhar o quê? R$14, R$15, né? Depois de um ano. Então você está ganhando, o governo está pagando, mas você está emitindo nota fiscal. E emitindo nota fiscal, você enche o governo de imposto, certo? Então, o jogo é esse. E a gente tem que lembrar, alguém pode até pensar, poxa, mas isso é leviano, está me enganando. O coletivo, ele só trabalha enganado. E todos nós fazemos parte do coletivo. O coletivo, para ele se comportar de uma determinada maneira, ele tem que ser manejado, porque senão vira uma confusão e ninguém faz nada. Então, a economia circular, ela passa muito pelos costumes. E os costumes têm que ser modelados. Uma vez que os costumes sejam feitos, sejam aderidos, né, estejam aderidos na população, naturalmente, o valor, que foi o começo da nossa conversa, né, o valor econômico de fazer a reciclagem aumenta. Por quê? Porque o volume de produtos aumenta. E isso vai fazer com que empresários fiquem de olho grande ali em cima daquilo e dizer, poxa, então aí, esse é um negócio que vale a pena, vamos fazer. De novo, estamos num mundo capitalista, certo? Sinto muito, pode gostar ou não gostar, o que funciona é o capitalismo. Então, se dá para funcionar de uma maneira a levar a gente para uma sustentabilidade maior, muito bem. Então, a economia circular, no sistema que nós temos hoje, se fosse um sistema imperialista, etc., você, ao invés de te dar um prêmio e de pagar, poderia, se você não devolver a garrafinha, ser fuzilado. É o que acontece no mundo. Que horror! Ou então você não é nem fuzilado e nem ganha dinheiro, e aí vira tudo uma bagunça e ninguém faz nada, e aí fica emitindo gás carbônico. Então a escolha é e no final todo mundo morre. No final todo mundo morre e circula o seu carbono, seus átomos. Mas assim, então essa... Eu tô só justificando a questão do capitalismo, não é que eu adore o capitalismo, mas é que é a nossa época, é o lugar onde a gente vive, é o ocidente onde a gente vive. Não, mas tem uma mensagem importante, que acho que é uma mensagem sobre coletivismo também, né? Não é uma atividade pensada individual. Pensar em sustentabilidade ou bioeconomia é uma prática coletiva, não tem como ser uma prática individual. Depois desse final meio Disney, Felizes para Sempre, uma mistura com Tarantino de fuzilamento imperialista. Tem alguma mensagem, Marcos, que você gostaria de deixar para quem escuta a gente sobre o tema, ou alguma outra mensagem também para a pessoa levar para terapia, vai saber? A mensagem que é lembrar de Gustave Le Bon, é lembrar da questão de que o coletivo... Nós falamos que o nós funciona bem, mas não é sempre. Politicamente, o nós pode funcionar muito mal, porque o que acontece é que o nós é menos inteligente do que o eu. Por mais inteligente que o eu seja, quando o eu se junta com outro eu, e outro eu, e outro eu, e vira nós, o nível de inteligência coletivo é menor do que o individual. E com isso a gente acaba indo numa... Você falou aí que eu sou muito positivo, e realmente sou. Em alguns pontos. E realmente sou. Num certo sentido, se o eu estiver satisfeito, o nós vai
vai ficar satisfeito também, mas politicamente, se o nós não olhar para o eu e não tentar manter a inteligência do eu, ele acaba derivando para uma posição política, né, que acaba prejudicando todo o sistema e derrubando toda essa beleza desse positivo do eu. Então, existem duas vias que se complementam aí, né? Dois caminhos que se complementam, que é o complemento, a economia, como a gente começou falando de economia circular. A economia circular vai ser melhor se o eu ganhar bem, etc. Mas a economia circular pode entrar em colapso se o nós derivar para visões políticas não inteligentes, o que é uma propriedade do cérebro humano. Não é culpa de ninguém é culpado aqui. É uma propriedade do ser humano. Os coletivos são assim. Para quem gostar de ler, compre o livro Gustave Le Bon, né? O livro do Gustave Le Bon, francês, que escreveu lá em 1895, e que descreve muito bem como é que funcionam as multidões, né? Uma teoria das multidões. Então, eu acho que essa é uma mensagem bacana para deixar para as pessoas em termos da economia circular vista desses dois lados. Ótimo, Marcos. Aprendemos bastante aqui hoje. Reflexões super interessantes. Fica aí para gente e para os nossos ouvintes. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. E até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, meninos. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. E não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Este episódio conta com a edição de áudio de Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.